Os cavalos vivem sem uma vesícula biliar. Muitos animais, inclusive os humanos, precisam desse órgão para armazenar a bile, um líquido mal cheiroso produzido pelo fígado para ajudar o corpo a processar gorduras. Muitos predadores precisam dela porque comem muito de uma só vez. Então, a bile os ajuda a digerir os alimentos com mais facilidade. Os cavalos, por outro lado, precisam mascar capim o tempo todo, em pequenas quantidades, então não precisam da bile. Existem salamandras que não têm pulmão, mas ao contrário dos peixes, que têm brânquias, para extrair o oxigênio da água, elas pegam o ar que precisam para respirar através da pele. E elas não são animais muito raros. Na verdade, esses anfíbios são as mais numerosas salamandras do mundo. Ainda falando sobre respiração, muitas espécies de cobras só têm um pulmão que funciona. No processo de evolução, os órgãos internos das cobras se adaptaram ao formato do seu corpo, então não restou espaço para um segundo pulmão. Por isso, em muitas dessas criaturas rastejantes, o pulmão esquerdo se tornou tão pequeno que nem funciona. As aranhas são conhecidas por terem 8 patas e múltiplos olhos, mas a Adelocosa anops é especial, pois não possui olho nenhum. Essa espécie é muito rara e vive na região cavernosa e isolada do Havaí. O ornitorrinco já é estranho por si só, pois além de possuir características de pato e de lontra, ainda tem veneno. O que ele não tem, porém, é estômago. Não existe nada entre o esôfago e os intestinos desse mamífero. Os animais precisam do estômago para quebrar a comida, antes que ela seja processada nos intestinos e que saia do organismo. As vacas, por exemplo, têm 4 estômagos, mas animais como os ornitorrincos e muitas espécies de peixes não precisam desse órgão. Então, ele acabou desaparecendo ao longo do processo de evolução. Muitos animais predadores, inclusive nossos amados gatos e cachorros, não têm glândulas sudoríparas. Os humanos resfriam o corpo suando muito, enquanto os cachorrinhos respiram com dificuldade e com a boca aberta. Por causa disso, eles não conseguem baixar a temperatura do corpo enquanto comem ou bebem, por exemplo. Os plateumintos, assim como outras criaturas, não têm sangue. Eles são pequenos vermes que conseguem viver tanto em regiões alagadas quanto no corpo de outro animal, como nos humanos. Por serem parasitas, porém, você não os tem naturalmente, claro. Enfim, essas criaturas não têm mesmo um sistema circulatório rudimentar, então não precisam de sangue. Os plateumintos pegam os nutrientes que precisam através da superfície do próprio corpo. Agora, não existe animal algum no mundo, exceto o ser humano, que tenha queixo. Você pode até alegar que muitos pets têm queixo, mas eles não têm. O queixo é uma protuberância óssea que se estende para a frente e abaixo da mandíbula inferior. Nenhum outro animal tem isso. Tudo o que eles têm é a própria mandíbula, cuja parte inferior é achatada e vai diretamente para o pescoço. Talvez a criatura mais impossível do mundo seja a água-viva. Ela não tem nenhum órgão sensorial a que estamos acostumados, como olhos, ouvidos. Ela não tem esqueleto. E o mais importante, não tem cérebro nem coração. O corpo dela é quase todo composto por água. É por isso que, se você tirar uma água-viva do mar e a deixar na margem, ela vai derreter rapidinho. Porém, existe uma espécie de água-viva que pode viver eternamente em um ambiente seguro. Parece até que as águas-vivas abriram mão de seus corações e cérebros em prol de outras criaturas marinhas, pois os polvos, por exemplo, podem ter múltiplos órgãos desses. O polvo gigante do Pacífico, particularmente, tem 9 cérebros e 3 corações. Os 8 cérebros menores permitem que cada tentáculo do animal se mexa independentemente, enquanto é coordenado pelo cérebro maior. E os corações bombeiam o sangue do polvo, que é azul, aliás, para suas brânquias e para o resto do corpo. Ainda assim, os campeões em termos de quantidade de corações é o peixe-bruxa. Ele tem 4. Essa criatura marinha nojenta é parecida com uma enguia e usa um de seus corações como bomba principal. Os outros funcionam como auxiliares. Os peixes-bruxas também produzem uma gosma que pode encher uma garrafa d'água em poucos segundos e espirram quando essa gosma entra em seu nariz. Lembra das vacas com seus 4 estômagos? Bem, qualquer ruminante como o antílope, o camelo ou a alpaca tem essa característica. Na verdade, eles têm um só estômago, que é dividido em 4 cavidades, e a comida se move de uma câmara para outra até chegar aos intestinos. Surpreendentemente, os cachalotes também têm essa estrutura estomacal, pois possuem dentes, mas não mastigam, só mordem. É de se esperar que, se um animal tem mais de 2 olhos, eles estão na cabeça, certo? Não é o que acontece com os caranguejos ferradura.
Eles têm 2 olhos nas laterais da cabeça, mais 5 no topo da concha, 2 perto da boca e 1 na cauda. Esse último é usado como fotorreceptor. Ele capta a luz solar para que o caranguejo saiba quando é dia ou noite lá fora. Por falar em olhos, muitos animais têm uma membrana nictitante, que é uma espécie de terceira pálpebra semitransparente que protege o olho sem tampar a visão do animal. Os humanos também tinham isso no passado. Se olhar dentro dos cantos de seus olhos, você verá pedacinhos de tecido onde as membranas costumavam ficar. Embora as estrelas do mar tenham boca, elas não a usam para comer. Em vez disso, elas colocam seu estômago para fora do corpo, coletam a comida do fundo do mar com ele e, depois, guardam o órgão dentro do corpo de novo. Estranho, né? As estrelas do mar também são criaturas sem sangue, sem sistema circulatório e sem pulmões. Elas usam seus minúsculos pés tubulares para bombear a água para dentro do corpo e a usam no lugar do sangue. As víboras, assim como muitas outras serpentes, têm um órgão minúsculo em cima da cabeça, que permite que elas encontrem suas presas mesmo se estiver escuro. Esse órgão age como um sensor térmico, de modo que elas vejam animais de sangue quente, mas não seus próprios parentes, como outras cobras ou anfíbios de sangue frio. Os tubarões vão mais além, pois têm um sensor especial de eletricidade perto do nariz. A água salgada é um bom condutor para a eletricidade, e graças a esse sensor, os tubarões sentem impulsos eletromagnéticos emitidos por outros animais, mesmo quando estão muito longe. Os besouros bombardeiros podem ser pequenos, mas são adversários duros de matar na natureza. Eles têm um saco especial onde guardam uma mistura de 2 substâncias químicas poderosas, e quando se sentem ameaçados, a liberam, causando uma reação explosiva. Qualquer pássaro ou outro predador que tiver o azar de atravessar essa rajada ficará bastante encrencado, para dizer o mínimo. Enquanto os humanos geralmente têm 3 tipos de cones sensíveis à luz nos olhos, que nos permitem enxergar centenas de cores, as lagostas boxeadoras têm 16. Graças a eles, essas criaturas conseguem ver cores inimagináveis para nós. E elas também são bastante coloridas. Apesar dessa beleza toda, elas têm um soco poderoso que faz jus ao nome. Uma lagosta boxeadora consegue quebrar o vidro de um aquário caseiro. O camarão de estalo, porém, derrota seus parentes facilmente, pois fecha sua grande pinça direita com tanta velocidade que cria uma bolha branca de ar quente debaixo d'água. E quando digo quente, é quente mesmo. A temperatura que essa pequena bolha atinge momentaneamente é quase a mesma da superfície do Sol. Qualquer presa próxima da pinça do camarão de estalo é nocauteada de uma vez só. E, por fim, os hipopótamos não queimam a pele sob aquele sol escaldante, pois produzem seu próprio protetor solar. É uma espécie de suor cor-de-rosa que cobre o corpo todo desses animais. E tem outro fato não tão divertido. Os hipopótamos conseguem correr quase na mesma velocidade de uma lambreta. Então é melhor não mexer com eles. Senão, você será perseguido por um hipopótamo viscoso, esperto e escorregadio. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.